Pedro Passos, é importante estar junto destes produtores, destes agricultores e ouvir estas reclamações de quem tanto faz pelos produtos da terra. Ouvem-se reclamações, mas também se ouvem perspectivas positivas. Portanto, há um bocadinho de tudo, não há? A agricultura foi um setor que teve um franco desenvolvimento nos últimos anos. E, portanto, há aqui produtores que hoje mostram satisfação por terem conseguido inovar, criar novas empresas, algumas abordando o mercado nacional, outras pensando já nos mercados externos. E isso é extremamente positivo e eu espero que possa continuar para o futuro, evidentemente. Também há preocupações que as pessoas vão transmitindo e nós gostamos, é o nosso papel também na oposição, procurar ouvir as pessoas de modo a estar sintonizado, de certa maneira, com aquilo que são as preocupações das pessoas. Quem está no governo também não se pode aliar disso, como é evidente, mas torna-se redobradamente importante quando se está na oposição para termos uma noção mais direta, uma vez que não estamos no governo, daquilo que preocupa as pessoas e eu gosto muito de fazer esse contacto. É preciso apoiar mais a agricultura? É pelo menos... As reclamações dos agricultores ao longo dos anos passam os governos e as reclamações são quase sempre as mesmas. Isso talvez porque durante muitos anos, demasiados anos, a agricultura foi um parente pobre da economia. Mas não foi assim nos últimos anos. Apesar de nós termos passado por tempos em que os recursos eram mais do que exíguos, em que os programas orçamentais encolhiam em quase todos os setores, nós conseguimos que na área da agricultura eles até fossem reforçados. E isso permitiu realmente que muito investimento privado pudesse vir a associar-se a fundos europeus e com isso alargar muito as perspectivas de investimento nesta área. Portanto, a agricultura foi dos setores em que nós conseguimos, mesmo com apoio público também, dar um incentivo muito grande à expansão do setor, à renovação do setor e a uma maior produtividade. E isso hoje nota-se porque, como eu estava a dizer, a agricultura foi dos setores que mais acrescentou valor também à recuperação da economia do país, que renovou, gerou desemprego entre os mais velhos, mas atraiu gente nova com qualificações. A agricultura de subsistência foi dando lugar a uma agricultura mais produtiva, que acrescenta mais valor e isso é positivo. Portanto, o que eu espero é que pelo menos se possa manter na agenda política a importância do setor. Não apenas porque ele é realmente uma mola importante para o desenvolvimento rural, e o país não pode ser só a área urbana, tem que ser também a área rural, mais florestal, mais agrícola, mas também porque essa é uma das únicas formas que nós temos de manter um certo equilíbrio no território. Porque senão qualquer dia o país fica tão desequilibrado que tudo o que não está no litoral em torno das grandes cidades fica desertificado. E isso significa um país ao abandono que não é bom para ninguém, que depois sai muito caro. Portanto, nós estamos preocupados não apenas em manter na agricultura um setor inovador que acrescenta valor à economia, mas também com isso garantir um desenvolvimento mais harmonioso, mais equilibrado dos nossos territórios, mantendo o foco na necessidade de ter uma agenda de natalidade que case bem também com os fatores de crescimento económico das regiões. E entre eles está o turismo, evidentemente, está a cultura, mas está muito a agricultura. Bem, faço uma pergunta um pouco à margem desta festa. Hoje o Jornal Público avança com a possibilidade do fim da sobretaxa de IRS anunciada por este Governo já para o próximo ano ser feita de uma forma faseada, isto uma proposta do Executivo para compensar a proposta do aumento das pensões do Bloco de Esquerda e do PCP. Que comentário é que lhe merece esta notícia do jornal? Para já nenhum. Nós temos de ter muito cuidado a comentar estas notícias porque elas aparecem a uma velocidade muito grande. O Governo tem escolhido esta forma de ir testando as possíveis medidas, colocando num jornal e depois vendo o que é que as pessoas dizem, para ver o que é que acontece. E ainda hoje de manhã nos vieram notícias da China, onde está o Primeiro-Ministro, a desvalorizar essas medidas todas, a dizer não, isso é tudo muita especulação, isso anda tudo para aí nos jornais, como se fôssemos nós que puséssemos nos jornais estas notícias, é o Governo, evidentemente. Portanto, a gente não sabe muito bem o que é que o Governo quer fazer. E enquanto não recebermos a proposta de lei do orçamento, acho que não vale a pena estar a fazer este jogo, que não é um jogo correto, que o Governo está a querer desenvolver. Nós esperamos que o Governo não siga um caminho de transformar uma série
de pequenos impostos indiretos numa fonte de receita privilegiada. Porquê? Porque esses impostos indiretos são pagos pelas pessoas. Não vale a pena fugir a isso. E nós achamos que é preferível as pessoas pagarem os impostos em função da sua capacidade económica do que propriamente em função das escolhas que fazem quando consomem. Não estou com isto a dizer que não deve haver impostos indiretos. O que estou a dizer é que se desequilibrarmos muito este equilíbrio que existe entre os diretos e os indiretos, estamos a criar problemas de equidade, na medida em que as pessoas, quando fazem as suas escolhas, ou quando andam de carro, quando fazem certas escolhas de consumo, não estão apenas a fazer escolhas de luxo, estão a fazer escolhas que são, no fundo, essenciais para o seu dia-a-dia. Ora, não é muito justo que aqueles que têm este tipo de necessidades, que são transversais a todas as classes de rendimento, a todos os setores da sociedade portuguesa, que aqueles que têm menos paguem exatamente na mesma proporção daqueles que têm mais. Portanto, nós preferíamos que não houvesse um desequilíbrio dentro deste cabaz de escolhas entre os impostos diretos e indiretos. E a escolha privilegiada que este Governo tem vindo a indiciar vai mais para agravar os impostos indiretos, porque eles são mais difusos, as pessoas não se dão conta tanto de os pagar. Mas são as pessoas que os pagam. E, portanto, quando a receita fiscal aumenta muito por via do aumento dos impostos, que não dá atividade, o dinheiro vem de algum lado e é do bolso das pessoas, com certeza. E depois aqui é sempre a mesma coisa, não é? Os ricos são sempre poucos. É assim. Portanto, se o Estado engorda muito na sua receita, não é dos poucos que são ricos que engorda. Engorda porque há muitas pessoas que são remediadas, que são da classe média, às vezes de classes de rendimento mais baixas, que têm de pagar os mesmos impostos que os outros. E esse não é um caminho de equidade. Dr. Passos Coelho, fala-se também para o ano para cumprir o déficit combinado com a Comissão Europeia e com a União Europeia. Portugal terá que fazer o Governo um corte em medidas de austeridade de mais 1.800 milhões de euros. Como é que vê este novo corte e a necessidade de fazer este corte? Eu acho que é importante ter o contexto de que o país precisa de eliminar o déficit que tem. Não é uma opção, e repare também não é uma opção minha, resulta das regras com que nós todos concordamos. Não é bom para o futuro que os países tenham finanças públicas desequilibradas. E, portanto, isto basicamente significa que os governos devem amealhar nos anos bons para depois ter nos anos maus. A economia não está sempre a crescer e, portanto, quando ela não cresce, é importante que o Estado tenha maneira também de dar estímulos às pessoas, quando elas ficam desempregadas, de pagar os subsídios de desemprego e por aí fora, de ter a almofada social que só pode existir se o Estado puser alguma coisa de lado nos tempos bons para os tempos maus. E é assim que as contas públicas devem ser avaliadas. Portanto, os governos sabem, com uma certa antecedência, que precisam de planear as despesas do Estado de modo a ter contas equilibradas. Ora, nós ainda não temos. E não é preciso que a Comissão Europeia nos lembre disso. Nós temos a obrigação de saber isso. Uma coisa é... necessidade de um corte adicional. Uma coisa não é adicional, quer dizer, nós já sabemos que é assim. Tem que ser assim. Todos os anos vamos ter de ter uma despesa do Estado mais consentânea com aquilo que são o resultado das receitas que o Estado tem. Se gastarmos sempre mais do que aquilo que o Estado tem, isso vai significar impostos no futuro, mais custos de financiamento no presente e no futuro também. Portanto, não é bom. Qual é a vantagem hoje de sabermos isto? É que podemos planear isso. Uma conta é estarmos em emergência e, portanto, ter de se cortar rapidamente porque não há dinheiro para pagar. Outra coisa é nós termos a noção de que temos um certo tempo para fazer as coisas. E nós sabemos, desde há uns anos, que todos os anos temos de dar um contributo para diminuir progressivamente este déficit. E para isso é preciso fazer escolhas. E este Governo fará as suas escolhas. Este ano já conhecemos as escolhas que foram feitas. Do meu ponto de vista, são escolhas que deixam menos margem ao Governo para poder, cumprindo esse déficit, poder dar um contributo também para que alguns investimentos possam ser feitos e para que o Estado não viva em regime de exceção. Há muitas coisas hoje que estão a ser adiadas, empurradas com a barriga,
porque foram feitas outras escolhas que pressionam as contas públicas. Veremos qual é a escolha que o Governo vai fazer para o próximo ano, mas isso não me cabe a mim adiantar. A única coisa que eu gostaria de sublinhar é que era importante que as escolhas fossem sustentáveis. Quer dizer, que não se vivesse de artifícios. Não é? Por exemplo, este ano já se percebeu que o Governo decidiu avançar com um processo extraordinário de regularização de dívidas porque precisa do dinheiro. Era mais fácil dizer, olha, precisamos desse dinheiro e, portanto, vamos fazer isso. Passaram só 3 anos sobre um processo idêntico, mas nós precisamos de fazer, precisamos de ir buscar dinheiro. Mas depois é preciso dizer porque é que se precisa de ir buscar o dinheiro. Porque era suposto que esse dinheiro existisse lá. Ora, não existe porque ele foi orientado por outras coisas. O Estado decidiu que iria baixar o IVA da restauração para os 13% e, portanto, prescindiu dessa receita. Ora, se prescindiu dessa receita, agora vai ter de ir buscar de outra maneira. É o que isso significa. O mesmo quando fez outras escolhas. Por exemplo, quando escolheu fazer a reposição de rendimentos toda de uma vez, num ano, isso criou muito maior pressão sobre as finanças públicas. É assim, são escolhas. Eu não estou agora a criticar. Estou só a dizer, o que não podemos é querer ter, como se costuma dizer, sol na eira e chuva no naval. Tudo bom ao mesmo tempo. Isso não é possível. Quando fazemos escolhas, elas têm vantagens e têm desvantagens. E neste caso, as escolhas que vão ser feitas têm de ser sustentáveis, porque senão todos os anos o Estado vai andar aflito à procura de coisas extraordinárias para tentar atingir os seus objetivos. Ora, isso é uma ilusão, porque em termos de circunstâncias excepcionais nós podemos lançar mão de medidas excepcionais, mas se olharmos para o futuro e planearmos as coisas sempre em cima da exceção, não saímos do sítio. Estamos sempre a adiar aquilo que precisamos de fazer. Eu lembro, por exemplo, que o Governo se comprometeu a fazer uma reavaliação minuciosa das despesas do Estado. E comprometeu-se a fazer isso para depois assumir essas escolhas para o orçamento do ano a seguir. Ora, estamos praticamente a uma semana do Governo apresentar o seu orçamento e, portanto, as suas escolhas, e ainda não sabemos quais são as conclusões do estudo que fizeram sobre que poupanças é que o Estado pode fazer nos próximos anos, sem pôr em causa o serviço público que deve ser prestado, o Estado social que temos e por aí fora. Continuamos a aguardar. E eu espero que o Governo, com transparência, divulgue também os estudos que fez sobre esta matéria para podermos estar certos de que as escolhas que vão ser propostas são realmente as melhores.